Não, foi um convite que eu fiz ao meu pai a resgatar o álbum de família que ficou numa fazenda. Que aí, pela narrativa do filme, uma fazenda que a gente já não visita há 20 anos, que já não acessamos há 20 anos. Uma memória, né, perdida no tempo. E o álbum de família é dentro dessa memória, né, contido. E aí, meu pai aceita esse convite e a minha vontade de fazer isso era de fato uma tentativa de, de saber mais sobre a família, sobre o que significou um processo familiar que foi particular, mas em geral ele é muito comum, porque o que me estimulava mesmo a pensar na questão era que minha mãe sempre repetia que se ela se separasse de meu pai, ela morreria. E aí eu pensava o que é que significa uma pessoa afirmar, o que é que significa essa afirmativa na vida de alguém e qual é a consequência que ela tem na vida de quem fica, nesse sentido, né? De que se alguém vai, alguém fica e fica com a questão. O quão próximo se pode chegar a essa questão numa pessoa que já não está mais. Como falar do assunto sem necessariamente expor a pessoa a ponto de recair sobre ela qualquer culpa que na verdade é uma conjuntura social. Assim, né? A relação do homem com a mulher, a relação familiar, isso desde que existe é um problema no mundo de qualquer pessoa, assim, não tem esse. Assim, o que muda para mim são os níveis, assim, de problemas que são envolvidos, as consequências desses problemas. Eu não acho que meu pai tenha sido uma pessoa má, sabe? Eu costumo não acreditar muito no bem nem no mal, assim. Não tem como atribuir isso às pessoas. E isso eu acho que é um mal também dessa geração. Isso é uma forma de também não querer responder pelos reais problemas que afligem mesmo, assim. Os problemas de convivência, os problemas de relação. Minha mãe sempre sempre falou que se ela fosse abandonada pelo meu pai, que ela preferia a morte. Ela preferia a morte. Olha que peso, olha que relação direta ela faz com a vida entre ela e a pessoa que ela ama, que ela amou. E o caso é que minha mãe morreu de câncer. Câncer de mama, na mama esquerda, aqui ó, no coração. No coração. Porra, o doc tem um puta problema ético, velho, sempre. Um doc que presta,
ele tem problemas éticos. Não tem jeito, porque foi isso que foi isso que eu me deparei, assim, sabe? Que tinha horas que eu precisava que meu pai chorasse no documentário. O que é isso? Assim, por que isso, entendeu? E é isso, assim, uma imagem que você produza sem sentimento, ela não bate em lugar nenhum. Aí você tenta se sair pelo talking head, aí você delibera pela inteligência, pela razão. Que aí pela razão, pela fala, aí se a pessoa chora, você até se distancia. Não, foi ele que falou aí uma coisa que tocou, tá tudo bem, Eduardo Coutinho aí, que tem várias crises éticas, inclusive, que não escapa. E aí você quer contar uma história. E aí tá bom, como contar essa história? Porra, não sei, pega a câmera aí, liga pro seu pai, pega um carro e se pique. Você, seu pai e a câmera. Vamos lá. Aí volta, pô, super emocionante, lacinante, assim, fantástico. Vai assistir, não tem filme. O Doc TV é um programa mais rico que a gente já teve no Brasil de produção, fomento de audiovisual, documentário brasileiro. E eu não sei se a gente vai ter uma outra experiência tão rica quanto essa, assim. E foi a primeira vez que eu entrei no processo de formação sistemática de documentário, que eu acho que o programa é rico principalmente por conta dessa passagem, sabe? Você poder sentar numa mesa com Jean-Claude Bernardet e com mais 5 realizadores brasileiros, cariocas de Goiânia, de São Paulo, de Piauí e você poder expor sua ideia para o Bernardet e Bernardet expor você para essas pessoas que também estão no lugar de quem vai realizar, é punk, velho. É uma formação que realmente ele prende. O cara realmente me desarmou completamente quando eu disse para ele que queria fazer um roteiro. Eu vou fazer um roteiro, eu vou dirigir meu pai. Como assim você vai dirigir seu pai? E como é que você vai ter certeza de que ele vai fazer aquilo que você quer que ele faça, se isso é um documentário? E se ele negar para você, no meio da viagem, toda a história, e sair e dizer que não vai filmar mais, o que é que você vai fazer? Aí você começa a ganhar maturidade para pensar na questão que você está se colocando, entendeu? Então não era só difícil a posição de filho, de mãe que morreu, de história dramática, né? Era também a posição de realizador, responsável por uma história. E a minha estratégia foi, de fato, dizer, ó, o personagem é meu pai. Eu estou no filme, eu participo do filme, sou eu e meu pai o filme. Eu apareço, claro, eu estou lá. Só que o ponto de vista do público, assim, é de quem está com a câmera. Então você vê por mim. É o ponto de vista de fato, né? Da câmera, de uma câmera tecnicamente falando. Mas o mais importante é a forma como você vai passar isso, assim. O fato de você construir uma realidade, ter a possibilidade de construir um mundo, você necessariamente faz a pessoa mais do que pensar sobre esse mundo. Você faz a pessoa viver esse mundo. Ela presencia esse mundo e ela se conecta a esse mundo com memórias pessoais, com talvez lugares onde ela nunca jamais se imaginou. Eu escutei o Jean-Claude falar isso e foi chocante para mim, mas ao mesmo tempo não consigo deixar de pensar nisso, que nós somos analfabetas de audiovisual. Assim, eu acho que a gente está no meio de uma alfabetização. Assim, não, a gente tem uma crise da educação, que é essa greve, inclusive, de professores que está rolando, mais de 3 meses. Mas a gente também tem um problema no audiovisual. Assim, e eu diria que isso é América Latina, assim, não é somente Brasil. Eu acho que isso se expande mesmo. E acho que tem gente que está tentando, né, ser autoral, realizar. Eu acho que tudo vale, eu acho que o governo vale pagar, eu acho que produção independente vale, eu acho que pegar a sua câmerazinha e fazer um vídeo e realizar alguma coisa que seja, vale festival de 5 minutos, sabe, que eu até acho que tem que ter uma curadoria mais interessante em termos de enriquecimento de tema, de não sei o que lá, né? Sei lá o que faça você. Mas é uma crítica pessoal quase. Porque
É muito bom o festival. Faz você querer fazer um vídeo em sua casa e querer participar de um festival. Você participa. E é um festival que lhe dá respaldo, porque daí você pode participar de editais. Que ele exigem ter participado ter feito um filme, que ter participado de um festival e tal. Então, festivais assim, né? E a gente não tem escola, a gente tem aí a FTC e tal, mas que eu acho que seria ótimo se a gente tivesse outras. Tem o FRB que está crescendo. Eu não sei, eu acho que a gente está no meio do caminho, assim. A gente está vendo alguma coisa acontecer que eu não sei o que é. Que eu acho que vai ser histórico mesmo, assim, sabe? De uma forma óbvia que esse tema me interessa porque eu nasci numa cidade negra, que é a cidade de Salvador. O meu projeto contemplado com o Doc TV de 2008 foi o Negros. E essa ideia surgiu em 2000, quando eu estava fazendo o meu filme documentário Uma Cidade, que era também com filmes de arquivo. Quando eu estava na pesquisa, eu percebia que existiam vários outros temas embutidos nesses filmes de arquivo que eu estava analisando. E um dos temas que mais veio assim em primeiro plano foi justamente a construção da imagem do negro através desses filmes de arquivo. Tanto que eu guardei muito material que eu já estava com essa ideia de, depois que eu fizesse Uma Cidade, que era sobre a cidade de Salvador, eu poderia, com o material que eu tinha, eu poderia construir um outro filme, que foi o que aconteceu. Só que eu precisei usar mais material porque eu resolvi ampliar, ou seja, eu fiz a construção da imagem do negro através do filme de arquivo, desde 1920, que são dos anos 20, que são os primeiros filmes que se tem notícia em Salvador, até o ano 2000. Bem, por que esse tema? A cultura negra, ela está presente desde os meus primeiros trabalhos. Meu primeiro trabalho fotográfico foi sobre mulheres negras, isso ainda nos anos 80, meados dos anos 80. Depois, o meu primeiro documentário, que é Eu Sou Neguinha, também é sobre mulheres negras, aqui, mulheres negras da Bahia. E volta e meia, essa temática está presente em outros trabalhos. E eu acho, assim, de uma forma óbvia, que esse tema me interessa porque eu nasci numa cidade negra, que é a cidade de Salvador. O programa Doc TV, eu acho que desde a sua primeira edição eu tenho muita admiração. Eu acho que foi um dos primeiros movimentos, né, por parte de uma TV pública em direção aos documentaristas. E é muito confortável você terminar um trabalho e não precisar se preocupar com a distribuição, já que essa exibição está embutido dentro do contrato que você assina. Faz parte, né, do prêmio que você é contemplado, não é só um patrocínio em dinheiro, mas também essa veiculação. Então, eu só posso ficar feliz. A pergunta seguinte é como foi o processo de produção. Então, eu vou dividir em duas partes. Tem a produção
em relação ao Doc TV e tem a produção em relação à produtora que foi contratada para fazer junto comigo, realizar junto comigo. O processo com o Doc TV foi tranquilo, a única coisa que aconteceu, mas é uma coisa que normalmente é esperado quando se trata de editais, foi algum atraso da verba e também porque essa verba não vinha só diretamente de São Paulo, nem de Brasília, essa verba também tinha uma parte local e aí isso foi um pouco confuso. Mas no fim, entre mortos e feridos, todos saíram salvos. E a minha produção, em particular, né, com a produtora Santo Forte, foi excelente. Bem, quanto à questão da propriedade intelectual, eu acho justo que em qualquer negociação todos têm que sair ganhando. No caso do Doc TV, a partir do momento que o realizador recebe uma quantia e também a distribuição, ou seja, a exibição durante X tempos, eu acho que é super, vamos dizer assim, justo essa exclusividade durante um tempo. E depois, se essa proposta que vocês estão questionando sobre uma plataforma livre, eu acho maravilhoso. Quanto mais se divulgar os trabalhos, não é só no caso do Doc TV, melhor, porque um dos problemas que a gente tem aqui no Brasil é justamente aonde desovar, é a questão não só da distribuição, mas onde você colocar seus trabalhos, principalmente de produções independentes, para serem vistos pelo maior número de pessoas possível. Por que fazer documentário? Eu acho que o documentário está tão colado à minha pessoa que eu acho que eu não poderia fazer outra coisa senão um documentário. Sempre adorei imagem, sempre adorei fotografia desde criança, sempre gostei de histórias, principalmente histórias de vida. Adoro perguntar por quê, aonde, como. Isso é uma coisa que me acompanha. Tanto que a minha primeira escolha profissional foi história. Eu trabalhei bastante tempo com pesquisa, depois parti para a história oral, que já era uma coisa que usava a voz, né? Não só pesquisa em documentos. E depois comecei como fotógrafa. Eu acho que o documentário reúne todas essas facetas da minha personalidade e dos meus instrumentos de trabalho, que é a imagem e o som. Eu também fiz dança na universidade. Então, eu acho que documentário assim, é muito coerente, fazer documentário é muito coerente com a minha personalidade e com as minhas escolhas profissionais na vida. Porque às vezes tudo que te serve no jornalismo não te serve para fazer cinema. Existe uma série de produções já sobre a Caatinga do Sofrimento, a Caatinga de Lampião, a Caatinga de Canudos. Então, esse é um lado histórico, inclusive, muito conhecido. Então, eu quis abordar exatamente uma Caatinga rica, uma Caatinga diversificada, uma Caatinga colorida, que muito pouca gente conhece. E é muito interessante porque, como estratégia de abordagem, uma das coisas que a gente pensou, estudou e conseguiu colocar em prática, isso foi muito bom, foi filmar em 2 momentos diferentes para mostrar o contraste que a Caatinga tem, que muita gente também não imagina, né? Então a gente foi na época da seca e foi na época da chuva. Então pegamos um período para a captação de imagens em junho, né? Que é logo depois das primeiras chuvas, e aí a vegetação surpreende, né? Grita. E aquele período bem seco, que é o período de estiagem, de final de ano, que o cenário é completamente diferente e devastador. Então foi muito interessante, não parecia que a gente estava filmando no mesmo cenário. Isso surpreendeu as pessoas. Essa exploração estética, essa coisa cênica também realmente foi
uma pegada forte do filme. E a gente escolheu exatamente por isso o Raso da Catarina, porque é o lugar mais seco da Caatinga. Então é exatamente onde você não imagina encontrar nada. E a gente mostrou que ali você encontra flor colorida, árvore colorida. E um povo muito alegre, apesar de todo o sofrimento, né? Apesar de todas as carências. É um povo que realmente tira força, a gente não sabe de onde, tira alegria, tira lições de vida muito interessantes. Eu tive a oportunidade de ser sabatinada, de ter meu projeto sabatinado numa oficina, visto e debatido e criticado, e, enfim, por várias pessoas que têm pegadas e olhares muito diferentes no fazer documentário. Isso para mim foi muito enriquecedor. Eu realmente escutei muito essas opiniões e, lógico, remoí, né? Fiquei absorvendo o que eu achava que era realmente interessante, o que podia agregar. Em algumas coisas mudei a linha inicial de pensamento, outras não mantive, mas enfim, foram experiências e pontuações muito enriquecedoras no processo. Eu gostei muito disso. Uma coisa que chamou muita atenção, não passou despercebido, foi a opção por não fazer mais a figura do locutor em off. Então as pessoas acharam realmente isso muito interessante, comentaram que o discurso ficou mais solto. Porque quer queira, quer não, quando você faz uma locução em off, você vai meio consertando, você vai meio costurando, terraplenando. Então você tem de desconstruir tudo que você tem construído, porque às vezes tudo que te serve no jornalismo não te serve para fazer cinema, né? Então é muito interessante você promover essa quebra. E não é muito fácil, né? Principalmente porque eu tenho já esse histórico muito fincado no jornalismo. Mas eu tenho feito um esforço e eu acho que, pelo que eu percebo nas análises fílmicas, eu estou conseguindo aos pouquinhos, né, esse resultado. E eu não tenho nenhum tipo de compromisso com o formato jornalístico. Então, quando eu estou fazendo cinema, eu me esforço realmente para assimilar uma linguagem de cinema. Lógico que eu sou um aprendiz, né? Mas até onde é possível assimilar, eu estou vestindo essa camisa. Tenho uma intenção política, sim, né, nesses projetos, principalmente quando eu levo eles, e eu intenciono sempre, para a escola. Eu acho que é um grande cenário de debates, é a formação de um público muito interessante, principalmente um público jovem que ainda está com a cabeça muito aberta, não tem opinião formada, então tem um longo caminho ainda para avaliar as coisas. E eu acho que isso é uma coisa interessante, sim. Sempre que se veicula um vídeo desse, sempre que um programa de televisão apresenta, sempre que esse debate volta para uma escola, para um espaço cultural, eu acho que a questão se renova de alguma forma. Então, desse aspecto político também é muito interessante. Enfim, é isso. É aqui que é o meu lugar. É aqui que eu me sinto bem.
É aqui que eu quero criar minha família e viver para o resto da vida. Sou índio, a gente precisa de quê? Da terra para sobreviver. O que é bom para nós? Fortalecer. Nós se fortalece de quê? A terra, né? O índio sem a terra, ele é índio? Não. Eu acho que o índio, ele precisa de quê? Da terra. Pedro Álvares Cabral foi quem invadiu o Brasil aqui, mataram os índios daqui tudo, outros correram, e a maioria foi matada. Nossa Senhora, grandes são nossos pecados, viu o sangue dos índios pelo mundo derramado. De índio? Não tem não. Deixa eu ver. Índio. Não tem não. No dia 12 de julho de 1900, a 782 quilômetros de Salvador, sertão baiano, na pequena cidade de Caetité, nasce Anísio Spínola Teixeira, filho do Dr. Deocleciano Pires Teixeira e Dona Ana Spínola Teixeira. Depois de concluído o curso secundário, onde recebeu forte influência jesuíta, seguiu para o Rio de Janeiro para terminar o curso de Direito e ganhar tempo para convencer o seu pai do desejo de se tornar um missionário de Deus. Suspiramos pela democracia, mas nunca lhe quisemos pagar o preço. O preço da democracia é a educação para todos. É a educação que faz homens livres e virtuosos. Antes de ir para capoeira, passar 3 dias sem ir para a cama com mulher. Pimba, fechar o corpo.